Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou Raiane França e vamos iniciar com tudo. Estamos aqui com os nossos especialistas, com a nossa anfitriã, ela, Daiane dos Santos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Carlos Vinícius, um dos nossos especialistas, e o Hector Ribeiro, outro especialista. Gente, vai ser bombástico. E agora deixa eu falar para vocês o tema de hoje. O que é inovação social no terceiro setor? Mas antes disso, Daiane, por gentileza, se apresenta pra gente. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui participando desse podcast e me sinto lisonjeada em poder estar participando, do podcast do terceiro setor. Isso é muito importante, me faz me sentir mais firme para continuar com todos os meus projetos. Sou Daiane dos Santos, moradora do Arapuanga há mais de 20 anos, enfermeira, sou mãe, sou avó, sou filha e sou uma, como eu posso dizer para vocês, sou ali do Arapuanga, sou liderança ali há muitos anos e me sinto muito bem quando eu posso estar ajudando a comunidade. Coisa boa. Você é voluntária do SUS? Isso. Na verdade, assim, tudo se iniciou uma criança negra, moradora da periferia, sentia vontade de ter coisas que a minha mãe não podia me ceder, me dar para mim, para as minhas irmãs. E ali eu cresci e comecei a ver que crianças como eu sentiam a mesma falta do que eu senti quando criança. Então, na adolescência, eu iniciei um projeto Criança Feliz, dentro do Arapuanga, onde eu tentava trazer para as crianças do Arapuanga um pouquinho de lazer, presentes, e ali a gente iniciou. Só eu, minhas irmãs, minha família, na rua mesmo e as vizinhanças, a gente recolhia presentes, doações, comida também para fazer um lanche, e nós passávamos um dia dando lazer para as crianças. E um vizinho cedia água, outro vizinho cedia a luz, então todo mundo se ajudando, e ali iniciou o projeto Criança Feliz. Durante 10 anos da minha vida, eu trazia para as crianças um dia de lazer. Passando isso, eu fui vítima de uma violência sexual no Arapuanga. Eu fui abusada. E depois desse abuso, eu sofri muito. Depressão, tentei suicídio, porque eu não conseguia segurar aquela dor. E aí surgiu o projeto Mãos Dadas para ajudar aquelas crianças, adolescentes também que já sofreram abuso a enfrentar. Por que enfrentar? Porque eu tive coragem de denunciar, eu não tive medo da pessoa e eu encarei em pleno juiz. Eu encarei e consegui tirar do meio da sociedade aquela pessoa para que não fizesse mais com as outras pessoas, com outras crianças, com outros adolescentes. Então, eu comecei a trabalhar ali com aqueles jovens para eles conseguirem falar, porque o nosso maior problema é a pessoa ter medo da ameaça e não contar, não falar e viver aquela prisão, porque, na verdade, a vítima fui eu. Não foi o bandido. Então a gente não pode deixar eles como a vítima. Nós temos que falar, nós temos que gritar. Então eu comecei a trabalhar com adolescentes, ensinando manicure, essas coisas, mesmo sem ter tudo para poder para trazer para essas pessoas, mas eu fazia ali dentro da área da casa da minha mãe mesmo, e a gente conversava com um familiar, conversava com outro. E aí então surgiu essa força de estar lutando e passando por cima disso para ajudar as pessoas. Foi quando eu consegui me libertar mesmo sem um tratamento. O meu maior tratamento era ajudar o próximo, era fazer com que as pessoas tivessem coragem. E se não bastasse só essa violência, eu e a minha irmã sofremos ali no Arapuanga, fomos vítimas de bala perdida. A minha irmã ficou paraplégica. Um rapaz foi tentar matar um outro rapaz e o que pegou no rapaz varou e pegou na minha irmã e pegou em mim no meu braço.
E nesse momento eu conheci a parte da saúde, eu conheci a enfermagem, eu conheci os médicos que realmente fazem por amor. E eu me apaixonei. No hospital mesmo de Planaltina, eu fiquei internada durante um bom tempo. Conheci profissionais da saúde que trouxeram para mim aquele amor por fazer pelo outro. Então fui lá e fiz o técnico de enfermagem. Me formei, mas eu não sei me calar diante da crueldade, do que é ruim. Então eu não queria fazer um concurso público para mim me calar diante de muitas coisas que acontecem no hospital. Comecei a ser voluntária. E ali eu amava ser voluntária. Quando aconteceu lá na frente a situação de eu ter sido abusada, foi inclusive em uma virada do ano, em 2006. Então, para mim, Natal e Ano Novo nunca serviu. E eu comecei a servir as pessoas no Natal e no Ano Novo, dentro dos hospitais. Então, aqui dentro do Hospital de Planaltina, eu passei mais de 5 anos sendo voluntária, doando ali. Eu ficava 3, 4, 5 anos. Dessa forma, você poderia ter voz, né? Exatamente. Como voluntária, eu podia ter voz. E aí eu comecei esse voluntário. Aí, de repente, do nada, em 2020, chegou o acontecimento no Rio Grande do Sul, da enchente lá, e eu recebi uma ligação no dia 19, eu falei 2019 porque foi no dia 19, eu nunca eu esqueci a data, no dia 19 eu recebi uma ligação perguntando se eu não queria ir ser voluntária. Aí eu falei, quero, com certeza, sem saber o que eu estava enfrentando, o que eu iria enfrentar, né? Mas você precisa estar aqui amanhã, eu tô... Tudo bem. Você falou sim, eu pensei depois, né? Depois eu pensei. Logo depois eu vim. Gente, eu sou mãe, eu tenho filhos, eu sou mãe solteira. Como é que eu vou fazer? Mas aí não pensei 2 vezes, porque o chamado de fazer pelo próximo é tão grande que ali eu já fui, estourei, fui e acabou. Me arrumei, coloquei, nem lembrei que lá era um frio terrível. Frio danado lá. E que não pensei em nada, só juntei o que eu pude fazer e no outro dia eu embarquei para o Rio Grande do Sul. E aí eu me tornei voluntária pelo SUS, porque o SUS tem uma equipe que está pronta o tempo todo para qualquer desastre que aconteça no Brasil, em qualquer estado. E aí eles vão lá e convocam aquelas pessoas da área da saúde para poder estar ali fazendo. Foi uma experiência gigantesca. Tudo que eu já passei não chegou a tamanha dor que eu vi e encontrei ali no Rio Grande do Sul. Era para mim passar 15 dias, precisaram mais dias, eu fui a única que disse eu quero, eu vou ficar. E fiquei mais dias, passei 22 dias lá no Rio Grande do Sul, ajudando, fazendo pelas pessoas ali. Foi uma dor muito gigantesca, porque a gente não sabia aonde a gente estava pisando, se era esgoto, se era terra ou era a dor das pessoas. Então, assim eu me tornei uma voluntária. Através de grandes dores que eu passei, eu me tornei uma voluntária e fazendo projetos dentro do Arapuanga. Me candidatei no ano passado para o Conselho Tutelar, fiquei como suplente, sou conselheira tutelar suplente, porque é um amor muito grande e a parte da criança para mim é muito grande, é um amor muito grande. Por ser filha de mãe solteira e a gente ter enfrentado tantas barreiras e ter visto tanta dificuldade, além de você ser filha de mãe solteira, ser negra, viver numa periferia, você não tem oportunidades. Então eu aproveitei essa trajetória minha de vida para me enfrentar ela e colocá-la na frente como uma tentativa de solução para algumas pessoas do meu derredor. E aí, tô aí, esses 20 anos. Daiane, linda essa sua história. Amiga, me permita aqui, porque por favor, contigo. Enquanto você falava a sua história, eu me lembrava aqui de uma frase que eu li uma vez em um livro e faz muito sentido, que as nossas cicatrizes podem ser remédios para alguém. E você enfrentou aí tanta adversidade e transformou isso em cura na vida das pessoas. Servidão, né? Servir, assim, eu queria, assim,
Como você sente quando você vê, ou quando você já viu um adolescente, um jovem, poder ser restaurado, curado, influenciado pelas suas ações? O que passa nesse seu coração? Eu relembro de todos os momentos na qual eu fui fraca e eu reconheço que eu sou forte quando eu vejo isso. Porque nas minhas fraquezas eu tentei tirar a minha vida, eu tentei esconder o que eu sentia, e aí na hora que eu vejo que uma pessoa conseguiu se levantar com a minha força, eu me vejo forte. Eu esqueço a minha fraqueza e eu me vejo forte. Porque eu carrego uma frase comigo que é pra vida, e se a dor do outro não dói em você, o doente é você. Então eu não posso me sentir doente em momento nenhum. Que fera, hein? Forte. Vamos respirar, vamos tomar um gole, para a gente poder se recompor aqui, né? Porque muito linda essa história, muito linda. Eu fico assim imaginando que você começa desde a adolescência, né, colega? Assim, como é que foi para vocês e as suas irmãs? Vocês são quantos? Nós somos 6 mulheres e um homem. Eita. 6, 7. É, 7. Eita, é um time de futebol. Então, assim, então como é que foi para vocês se organizar, ainda olhando, nem sabendo que isso era terceiro setor, nem sabendo que isso era ONG, que na época era ONG, né? Como é que vocês se reúnem e falam assim, cara, vamos fazer isso? Vamos inovar, né? Vamos inovar? Então, a gente sempre foi aquelas crianças de brincar na rua, correr na rua. E aí a gente ficava naquela, vamos brincar de pique-esconde, vamos brincar de pique-pega. Aí a gente começou a juntar aquilo, mas se a gente pode ser alegre nesse pouco, a gente pode trazer alegria para mais pessoas. E aí a gente foi juntando. Hoje a gente tem um projeto lá que é Brincadeiras de Antigamente. São pessoas de 40 anos brincando de bandeirinha na rua. A gente essa é ótima. É muito. Bete, garrafão, salve latinha. Exatamente. Quando a gente junta aquelas pessoas que eu fico olhando assim, poxa, mães de 40 anos, eu, a avó, tô brincando na rua de bandeirinha, tô de bete, entende? Então assim, a gente consegue trazer para as pessoas que não é só o mundo digital hoje que pode trazer uma alegria ou pode trazer algo para você. O nosso passado também tem coisas muito boas, coisas maravilhosas que hoje poucas pessoas dão valor, mas era aquilo que fazia a gente ser pessoas antigamente. Então a gente se unia ali e brinca. Até hoje a gente para lá na rua e joga um dominó, coloca uma mesa, perturba um pouquinho os vizinhos, que bom que eles estão lá também, com a fogueira do lado. E aí a gente vai seguindo. Você ainda tem o projeto Criança Feliz, Irmãos Dados? Então, tem 4 anos que eu deixei de fazer. Porque assim, o Hélio até participou algumas vezes, mas eu nunca quis trazer a política em si para levar nome. Eu nunca quis. Sim. Tanto que tudo que eu faço hoje, para mim, não existe. Para mim é assim, se eu for gravar, se eu for filmar, se eu for trazer para as redes sociais, eu estou dando com a mão e tirando com a outra, porque eu estou me autopromovendo com a dor das pessoas, ou com algum... Então assim, eu não consigo trazer isso para uma visão política. E quando começou a mudar, as pessoas começaram a ir lá para se autopromover. Teve pessoas que já foi conselheiros através do meu projeto, ia lá, tirava fotos, fazia isso. E eu, assim, muito na inocência, eu não cheguei a fazer um registro naquela época. Então, todo mundo que chegava ali era dono. Todo mundo que se autopromovia, que tirava uma foto, era dono. Se beneficiava de todo o trabalho e esforço que vocês tinham feito. Quem faz, né? todo quem tinha feito não estava, né? Exatamente. Então aí começou a ter aquele outro lado, e aí começou a surgir também, toda esquina já tinha um evento, então maior porque deputado ajudou, porque deputado fez. Então assim, acabou com aquela essência que eu tinha de assim, eu tô fazendo, eu tô correndo atrás, cada bolo que a gente fez, cada pedaço de bolo ali foi com a força de uma pessoa ali. Aí eles começaram a se crescer, e aí tem 4 anos que a gente não faz mais o Criança Feliz.
mas a gente continua com... Tem um trabalho todo voluntário, né? É, um trabalho todo voluntário. Aí hoje tem a igreja metodista, que eu ajudo muito eles, que tem projetos sociais eles dão aulas instrumentais para a comunidade, é aberto para qualquer um, seja evangélico, não seja. Então eu ajudo muito eles em termos de arrecadar alimentos e levar. A pastora lá, ela é terapeuta, então ela faz terapia para pessoas que não têm condições, ela faz também. Então a gente vai tentando ajudar ali, mas de outras formas, levando. A gente faz ainda com a igreja, a gente faz um evento lá na rua para as crianças, no Dia das Crianças e tudo, mas não da mesma forma que realmente iniciou Daiane dos Santos com os projetos sociais. Mas você continua fazendo, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário, no qual a gente consegue transformar e ajudar pessoas, eu acho que é um caminho sem volta. E a gente assim, observa bem nítido na fala dela a evolução, né? O crescimento, o algo que é exponencial. Não quer dizer que não seja importante mais as crianças, não, elas continuam sendo. Só que agora ela está num outro nível, tanto de vida quanto de capacitação, que ela pode abençoar numa outra esfera. Então ela vai avançando. Isso é uma inovação. Sim, até abranger mais pessoas. Exatamente. E muitas coisas mudou. Hoje eu sou vice-presidente de uma cooperativa da área da saúde, que muitas pessoas podem olhar e falar assim, mas é só uma empresa que está ali. Não, a gente dá oportunidade para aquelas pessoas que não têm a oportunidade, porque a área da saúde ela é muito complexa. Se você não tiver a experiência, você não serve. Então você pode fazer ali os cursos que for, se profissionalizar no que for, mas se você não tiver a experiência, e para você ter a experiência hoje na área da saúde, ou você vai ser um voluntário, trabalhar de graça, e que muitos não têm o tempo, não pode, ou então você vai ter que ir tentando um concurso aí até você conseguir entrar. E nós temos muitos formantes em Brasília. Nós temos muitas pessoas que se formam e não têm aquela oportunidade. E a cooperativa traz isso, traz a oportunidade. Porque nós damos uma ambientação, a pessoa conhece o setor, conhece o âmbito hospitalar, consegue se adentrar e ali ele consegue, ele já sai dali, a gente dá o primeiro passo para ele já sair dali para outro lugar, para se crescer mais. Então muitas pessoas me traz muita felicidade, porque muitas pessoas falam, Daiane, muito obrigada, você ajudou eu ter uma porta. Teve uma pessoa que assim, a gente... Depende do hospital que nós estamos, eles exigem muitas coisas, né? E aí teve um rapaz que falou assim pra mim, um rapazinho novinho, tinha terminado de se formar. Aí ele mandou, eu queria enviar meu currículo. Só que nesse período a gente só tava pegando quem tinha pelo menos um pouco de experiência hospitalar. Porque a gente não ia ter um tempo para profissionalizar eles, porque a gente dá cursos, ajuda muito. E aí eu peguei e falei assim, mas infelizmente você não tem nenhuma experiência, você nunca esteve no âmbito hospitalar, e nesse momento a gente não está pegando assim. Aí ele falou assim, infelizmente as pessoas não dão a oportunidade para aqueles que realmente querem. E aí aquilo ali doeu em mim. Eu falei, então venha, se você me prometer que você vai fazer, que você vai tentar. E hoje ele, dentro da UTI pediátrica, ele é um dos melhores técnicos nossos. Olha que fera. Olha só. Entende? Então assim, eu fico observando ele postar no Instagram e tudo, as pessoas elogiar. De felicidade. Exatamente, então pra gente traz. Então muitas pessoas entrou assim. Nós temos enfermeiro, eu tenho um dos melhores enfermeiros lá que recebe elogios o tempo todo, ele nunca tinha trabalhado no âmbito hospitalar. E a gente adaptou ele ali e hoje ele está apaixonado pela área, ele já tinha sido formado há muito tempo, mas não tinha entrado por causa dessa falta de oportunidade. Então aí as coisas vão evoluindo, a gente vai passando por outros lados. Hoje eu sou apaixonada mesmo, loucamente pela área da saúde. Eu acredito que existe sim profissionais bons, pessoas que se formaram, #enfermagem por amor, porque eu me formei assim. Então, exatamente. Então, assim, eu acredito na força da mudança, eu acredito que a gente ouve o tempo todo assim, a saúde em todo o país está nessa situação, não muda. Muda sim, só basta a gestão querer ser um gestor mesmo e colocar para funcionar.
Então, e tem pessoas como Daiane dos Santos, né? Com certeza, né? Esse projeto lindíssimo e, claro, assim, bem inovador. Eu desconheço, gente, um projeto assim que faz o que você faz. Sim. E como você falou, você é apaixonada pelo que você faz. Então, assim, não tem nem como te perguntar se você ama hoje. Não tem não tem como, porque ela falou, eu sou apaixonada, ainda colocou uma hashtag, né? E daí, você olhando a sua trajetória, eu sei que você passou por muitas coisas, uma trajetória, na verdade, difícil e muito desafiadora. E você imaginava que você ia chegar onde você está hoje? Não. Nunca. Mesmo vencendo esses desafios? Mesmo vencendo os desafios, eu ainda olhava, foi como eu falei, eu ainda olhava e via a parte fraca, a Daiane fraca. Sempre vinha aquele insight sempre vinha. E querendo ou não, nós mulheres, nós somos muito julgadas, nós somos muito apontadas, então a gente acaba tendo aquele medo. Eu sei que assim, eu tenho muitas coisas lindas e maravilhosas que eu passei na minha vida, mas eu tive coisas que doeu muito, que machucou muito. Hoje eu defendo muito a mulher. Eu defendo muito a mulher. Eu não aceito, não existe aquela em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu meto sim a colher, a pau, o que política pela frente, eu coloco sim, porque estão matando aquelas que dão tanta força, porque querendo ou não menosprezando os homens, mas nós mulheres temos aquele sentimento, nós temos aquela força dentro da gente, que a gente quer sempre corrigir e dar uma outra oportunidade para que fique melhor. E é nessas outras oportunidades que muitos estão nos matando e as pessoas não estão conseguindo enxergar que elas têm que dizer não, que elas têm que dizer para. Eu não posso aceitar, porque é nisso que acontece lá na infância, quando uma pessoa abusa da criança, porque ela não sabe dizer não. E se nós, mulheres, hoje não abrirmos a boca e dizer, olha, para, nós temos o direito de dizer não queremos, não vai mudar. Enquanto nós não gritarmos, nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentar. Então as coisas vão caminhando assim, e eu vou me vendo forte aos poucos, aí eu olho lá para trás, vejo onde fui falha, onde eu caí, aí olho para frente e vejo pessoas que eu consegui tirar desse medo, dessa angústia, mulheres que eu consegui tirar desse meio, por diversas vezes mulheres que eu acolhi na minha casa para esconder dos homens para não agredir. Então assim, aí eu vou me crescendo e vendo que realmente eu cresci, eu evoluí, né? Mas a gente sempre tem que olhar lá atrás e ver que não foi fácil, foi um degrau de cada vez, e muitas das vezes eu coloquei um pé em um degrau e tive que colocar o outro para poder, me sustentar para depois passar para o outro degrau. E a gente vê a sua história magnífica, né? Encantadora por tudo que você viveu. E por onde nós passamos, né, a gente vê muitas histórias desse modelo da evolução. Né? E o terceiro setor, muitas das vezes, né, quem está de fora pensa que é aquela mil maravilhas, né? Vê em qualquer área das nossas vidas, na verdade, quando você chega a conquistar, às vezes, um carro, uma casa, as pessoas olham, mas não vê a trajetória, né? E a sua trajetória, o podcast, o terceiro setor, né? É bom por isso, porque te dá voz também, para que você possa contar cada vez mais as suas histórias, o que você passou, porque é o que eu sempre falo, histórias, elas movem, motivam e fazem as pessoas crescerem por si e enxergarem não só o terceiro setor, mas o mundo de uma forma diferente. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla, né? Eu sou apaixonado por tecnologias, mas primeiro sou apaixonado por pessoas. E as pessoas, cada vez mais, elas se aproximam da tecnologia e esquecem da humanização, né? De olhar e ter aquele, igual você falou do rapaz, né? Que você deu uma chance para ele. Talvez no mundo maluco que a gente vive, seria mais um currículo para dentro da gaveta e poderia se perder um ótimo profissional. Então a sensibilidade, né? Te parabenizo por isso, né? Que a inovação também é isso, é você ter o tato de enxergar pessoas, projetos, né? De uma forma sensível, né? E ver principalmente aonde que essa pessoa pode chegar, né? E por isso muda-se vidas, às vezes com um sim, mas enxergando no fundo, né? O coração, a alma, né? O espírito daquela pessoa e o que ela pode fazer
pelo meio, né? E às vezes eu ainda sinto muito, né? Tanto no terceiro setor como em todas as outras áreas, né? Essa sensibilidade de enxergar, de poder contar histórias, de abrir portas, né? Para que as pessoas possam contar realmente a sua história, porque através dessas histórias impacta 1, 2 e 3 e milhares e centenas de milhares de pessoas durante o processo. E isso é algo que é particular, né? E vem de dentro, vem no seu próprio olhar, que isso enriquecedor, né? é impactante. Isso é muito bom. É muito bacana mesmo. Eu, assim, e tem uma pessoa que eu sempre olhei muito para ele e a história dele e me fazia também querer fazer mais pelas pessoas e acreditar que a pessoa pode, sabe? Tem um empresário que morava aqui dentro de Planaltina, a gente considera ainda como um grande morador, por mais que ele mudou. Ele conseguiu ter uma vida espetacular depois dele, a partir do momento que ele começou a ser, que é o Adriano, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Adriano Pães e Pizza. A gente sempre conheceu assim. E através de ser, eu esqueci o nome agora, que arruma as prateleiras. Repositor, Repositor. organizador. Ele iniciou sendo repositor, arrumando prateleira e hoje ele é um grande empresário. Sabe? Então, assim, a história dele me comoveu muito e sempre eu costumo olhar e trazer para as outras pessoas também, né? Que um sonho, ela se inicia não quando a gente deita a cabeça no travesseiro e sonha, mas quando a gente coloca na nossa cabeça que eu posso e eu consigo. Que é possível, né? Que é possível. Exatamente. Que é possível. Então, as pessoas têm que entender que elas podem, que elas conseguem e que tudo pode ser melhor. Às vezes as pessoas ouvem falar Inova Terceiro Setor, não, é só mais um projeto que tem pessoas querendo ganhar, se promover em cima, mas essa oportunidade que hoje é uma oportunidade que pode chegar, está sendo aqui em Planaltina, eu estou falando aqui de Planaltina, mas através de uma divulgação em redes sociais, ela pode abrir a mente de uma pessoa lá no Gama, justamente, lá no Ceilândia. Pode resgatar vidas, né? E não só abrir a mente de alguém, mas pode encontrar um parceiro lá longe. Às vezes tem um empresário lá em São Paulo, no Rio, que está em busca, pode se identificar com a história, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, algo né? inovador, né? Algo inovador, se identifica com a história e fala assim, cara, achei. Não preciso montar uma OSC, não, vou fazer uma parceria para que ela execute exatamente, já tem expertise. Até resgatando a fala que você disse, né, que assim, hoje, quando a gente fala de projeto, tudo é muito copiável, né? Inovação em si, quando a gente fala em inovação, às vezes as pessoas pensam, não, vou criar algo, preciso criar algo que ninguém viu no mundo e muitas das vezes a inovar dentro dos seus próprios processos, né? E aí entra nesse quesito. Hoje tem muitas pessoas que querem ajudar e muitas pessoas que precisam de ajuda, em qualquer canto do mundo, né? Qualquer canto do mundo, onde chega a tua voz, a tua história, igual ele falou, onde chegar, alguém escutou, identificou, ou ela vai salvar uma vida, que às vezes aquela pessoa está prestes a tirar uma vida e escutou a Daiane e falou, caramba, eu posso, eu consigo dizer não, eu vou tomar coragem para isso, ou uma grande parceria. E aí, muitas vezes, né, dentro desse processo da inovação, é como você consegue utilizar a tecnologia dentro do seu próprio projeto, das suas próprias ações. E aí é o que a gente deixa já de recado, né? Sempre registrem tudo, coloquem tudo ali, né? Façam uma boa organização dentro do processo, igual agora a gente vai continuar dando as aulas, né? E falando muito sobre isso, todos esses registros para ajudar esse parceiro a se encontrar. Porque às vezes ele te encanta pela sua história, mas às vezes ele quer saber um pouco mais, para onde vai, quem que você ajuda, quantas pessoas você ajudou, né? E às vezes ter isso, né? E para as outras, quem está escutando, conseguir enxergar que essa estruturação se mostrar, ter a voz ativa, né? Para mostrar para esses parceiros da capacidade que você tem e quantas outras pessoas têm. Então por isso que você acaba sendo essa inspiração, porque eu posso também falar, né? Eu posso pegar um microfone, eu posso ir na rede social, eu posso buscar, né? E tudo isso envolve não só a inovação, mas criar estrutura realmente para o projeto. Porque às vezes
Começa como uma formiguinha e daqui a pouco tem uma série de pessoas junto com o mesmo propósito e gerando impacto, né? Que é o que você vai fazendo. Daqui a pouco, ano que vem você vai estar no próximo nível, daqui 2030 outro nível, e a tendência é que cresça cada vez mais e junte mais pessoas com o mesmo propósito, né? Isso é muito legal que vocês falaram, porque tem uma frase bem legal do Steve Jobs que fala assim: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Exato. Porque às vezes, igual você falou, um cara de São Paulo viu o seu projeto, ele falou, caramba, é isso. Às vezes ele nem sabia o que ele queria, mas a partir do momento que ele viu, assistiu e falou, caramba, gostei da história dela e gostei do projeto que ela exerce, caramba, é ela. Tem uma característica que é muito interessante em nós seres humanos, que é o seguinte: poucas pessoas têm essa coragem, essa ousadia, essa garra. Fala assim, sofri tudo isso, mas eu vou avançar. Muitas vezes nós olhamos uma injustiça, uma realidade que nos desagrada e a gente se incomoda, mas não age. Mas internamente a gente tem uma inquietação. Então, quando essas pessoas que têm essa inquietação, têm condições e vem alguém que vai à frente e que tá desbravando e tá colocando na cara, ousadia, fazendo acontecer, fala assim, cara, eu não tinha coragem de fazer aquilo não, mas eu vou ajudar ela a fazer. Eu vou patrocinar de alguma forma, né? Porque o terceiro setor e esse aspecto da inovação, um dos pilares é exatamente esse tipo de parceria que a gente pode fazer, não apenas entre OSC e OSC, mas entre OSC, comunidade, OSC, sociedade, OSC e empresários. Na sua trajetória, amiga, qual foi a parceria mais desafiadora? Foi com a comunidade, foi com os empresários, com o meio político? Como é que você vivenciou tudo isso? Para mim, a mais desafiadora foi no meio político. No meio político? No meio político, porque assim, a comunidade, quando a gente leva e eles veem que é algo que realmente vai fazer um bem, eles abraçam. A política não. A política, se não vai mostrar ele... Se não me der a moeda de troca. Se for vantajoso. Exatamente. Então, para você não rola. Como um projeto. Eu tenho um projeto que não está escrito ainda. A mulher dos projetos. Mas a mente dela não para. Vocês estão vendo, gente? Devido a eu ter passado a situação de depressão e ter tentado suicídio, nós temos um grande índice de suicida no Brasil. Então, assim, nesse período que eu passei depressiva, eu não conseguia ver a terapia, o psicólogo ou psiquiatra como uma solução para mim. Todas as vezes que falavam que eu tinha que procurar um psicólogo, que eu sentava para conversar com o psicólogo, eu me sentia pior. Porque eu voltava para casa, talvez a lembrança me fazia sofrer muito, então eu preferia não lembrar, eu preferia não falar. Não mexer no assunto. Exatamente. E aí um certo dia, eu muito desesperada, angustiada demais, eu saí e falei, hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu não quero, eu não volto para casa com vida. E aí, eu peguei um ônibus. Desculpa, mas... Pode respirar. A gente imagina o quão desafiador é falar sobre isso. Eu peguei um ônibus e eu falei assim... E eu já tinha passado 2 vezes pela 112 Sul, que era no projeto lá de mulher, né? Na psicologia lá. Aí eu falei, eu vou descer na ponte do Bragueto e eu vou me jogar. Eu não vou ter condições de beber a água toda do Lago Paranoá, então eu vou conseguir tirar a minha vida. Só que eu não sei se eu dormi, o que aconteceu, eu passei da ponte. E aí eu falei, eu não tenho pra onde ir, então eu vou descer na 112, 114, que tem o projeto da mulher. Eu falei assim, mas eu não vou falar com ninguém. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, eu não quero conversar com ninguém, só me deixa num cantinho onde não tem ninguém. E ali eu tive um sonho, não sei se eu dormi, o que foi, mas eu tive um sonho que eu estava em um lugar muito verde e que eu entrava
me recuperava, ficava quietinha ali, sem ninguém falar nada, eu me recuperava e saía. E quando eu me sentia angustiada, eu voltava novamente. E depois desse sonho, eu entendi que muitas das vezes toda a nossa angústia, todo depressivo, ele não precisa de ninguém falar com ele só precisa de um canto, de um lugar. Ele do precisa, momento dele ali, né? Exatamente, se recuperar. E quando eu via muito verde, muitas coisas, todas as vezes que eu me sentia angustiada, eu tinha que caminhar. Eu ia para onde tinha mais verde e eu ia caminhar. Que ali eu recuperava, eu sentia o ar e eu recuperava. E dali eu comecei a escrever esse projeto, que o depressivo, ele precisa de um lugar. Então, qual é o meu sonho? Eu sonho em construir um lugar, assim, como uma chácara, um espaço assim, com muito verde, com aquele som ambiente que te deixa recuperar, mas que não precise ninguém chegar ali, qual é o seu nome? Por que você veio? Não, você vai Só entrar, acolher, né? você vai entrar, você vai ter o seu momento, você vai se recuperar e depois você sai. Porque é no momento da angústia que a gente acaba fazendo o que a gente não quer, mas que a gente acha que vai nos socorrer, que é se enforcar, é tirar a sua vida. Então, assim, o meu sonho é isso. E eu levei para alguns parlamentares, para algumas pessoas. Me ajuda, vamos criar. Eu sei que as pessoas precisam disso. Porque muitas das pessoas que chegou até mim, jovens e tudo, que estavam angustiados, que queria um suicídio, ele não queria falar. E por diversas vezes que chegou até a minha casa, que eu já abriguei muitas pessoas que eu nem conhecia dentro da minha casa, eles só queriam um canto. E ali eu deixava, às vezes colocava um hino, colocava alguma música, alguma coisa, e ali eu deixava. Quando queria conversar, a gente conversava. Se não queria também, eu fazia uma comida, fazia alguma outra coisa, dava e pronto. Então, assim, e eu levei. Mas o projeto é seu, eles recebem assim, o projeto é seu, se não tiver o meu nome, não rola. Que triste isso, né? Então, esse para mim é o mais desafiador. É quando o mundo político pode fazer muito, mas ao mesmo tempo eles não fazem nada. Porque eles preferem a imagem do que a ajuda. É onde eu acho que muitos estão doentes. Porque eles não pensam no seu próximo, eles pensam em si próprio. Quando você for fazer esse espaço, faz um pedaço lá com água, com lago, que aí eu vou para lá, tá bom? Para você, amigo empresário que nos assiste nesse momento, você pode participar desse projeto também, né? Um projeto desafiador como esse, mas com pessoas sérias como a Daiane, com certeza o seu patrocínio, a sua ajuda pode fazer toda a diferença. Só dar aqui uma explicação, a neurociência ela explica que as duas cores que trazem mais paz pra gente é o verde e o azul. Então, quando a gente olha para o céu, a gente sente paz. Quando a gente olha para o verde, para a natureza, a gente também sente isso aí. Que legal esse projeto, viu, amigo? Vale muito a pena. Ainda mais nesses momentos que vivemos, onde quando você era criança, você não ouvia falar de depressão. A gente não ouvia falar isso de depressão. Hoje as crianças já sofrem de todos esses problemas. Então, assim, a sociedade de fato necessita de um projeto, de um espaço como esse, viu? E como? Saber que você tem um espaço, que você não precisa falar com ninguém, que você só precisa ir, ficar lá quietinho, poder usufruir do verde, da natureza e se conectar consigo mesmo, nossa, é valioso. Sabe que... Perdão, fala. Pode falar. Não, sabe o que eu fico pensando assim, amigos? Como isso é uma inovação. Cara, é algo assim que parece que é simples, mas é a vivência dela de olhar uma situação e falar assim, poxa, se a gente mudar isso aqui, pode fazer toda a diferença em quem vai ser beneficiado, em quem vai ser atendido. Então, não, é um lugar onde ninguém vai estar lá com relatório. Qual é o seu nome? O que você veio fazer aqui? Você tem a hora marcada? Será que eu sou? Será que sabe o que eu quero fazer? Alguma coisa assim, o que eu tô pensando? Será que sabe que eu quero me atentar contra a vida? Não, a pessoa só vai pra lá para desfrutar. Sabe, isso é inovação. Isso é inovação. No mundo que a gente tá hoje, tipo assim, muito barulho, muito ruído. Extremamente conectado, né? E assim, você entra no Instagram hoje, você tem várias coisas ali, e às vezes você só queria ficar assim, eu só queria ficar em paz, tipo assim, eu entrar e ver uma coisa mais leve. Porque a gente sabe que muitas das coisas que a gente vê em redes sociais
como é verdade. É igual, peguei na sua fala, amigo, que você falou assim, às vezes a gente olha como a pessoa está atualmente e não sabe a trajetória da pessoa. Às vezes a gente está vendo a pessoa sorrindo, não sabe o que ela esconde. Assim, às vezes ela está só forçando o sorriso, queria um lugar desse. Às vezes as pessoas te veem onde você está e falam assim, nossa, que legal, ela faz isso, você, mas para ela é fácil, e não sei o quê. E assim, para quem tem a oportunidade, né, de assistir esse pod, que é transformador, gente, assistam até o final. Quem olha a tua história fala assim, caramba, mesmo que quem não passou pelo que você passou, vai ter aquela pontinha de esperança e fala, caramba, é possível. É possível chegar em algum lugar, é possível crescer, é possível inovar. E olha, e fora as situações, né, mesmo que a pessoa que ela não passou pelo que você passou, mas às vezes tem alguém na família, às vezes tem um amigo, às vezes tem um colega de trabalho, né, que está passando por uma situação dessa, e às vezes só de encaminhar um podcast para essa pessoa com a sua história já vai impactar muito, né? Por isso que a gente sempre fala da questão da divulgação, né, de a gente multiplicar o que é bom, né? No mundo se multiplica muito rápido o que é ruim, então o que é ruim sai a 1000 por hora, né? Você consegue ter ali engajamento muito rápido, você consegue ter muito compartilhamento, e aí muitas vezes, igual eu falei no início, né? Compartilhar histórias, às vezes com a pessoa que está precisando ali, que você sente que está precisando, às vezes não precisa igual do seu canto, não precisa falar nada, é só enviar, assiste, né? Então às vezes é só o ato de enxergar mais do que o externo pode entregar. E é tão interessante porque vem um gatilho na nossa cabeça, né? Às vezes a gente ouve uma história, você já lembra de uma pessoa ou de quem te contou algo, você fala, caramba, eu vou enviar. E às vezes você só enviar, a pessoa assistir, você não precisa falar nada. Só enviou, ela assistiu, já fez a ajuda, né? Exato, já contribuiu. Ô, Daiane, você falou que é mãe solteira, são quantos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. Você quis barrar seus pais. Você treinou isso, né? Danadinha, né? E também é avó, né? Sou avó. Quantos? 3 netos. 3 netos. Quando você olha para sua descendência, filhos e netos, que tipo de mundo você quer construir e está construindo para eles, para que eles não passem, talvez, por coisas que você passou com um olhar de esperança? Então, todas as vezes que eu olho para os meus filhos, para os meus netos, e assim, você vai sempre ouvir eu falar para o filho de outra pessoa, porque eu não vou conseguir pensar só nos meus, o meu pensamento é esse, ter mais força para conseguir retirar. Assim, eu sei que eu não posso, mas eu tenho essa vontade, sim, de retirar tudo que é ruim para deixar o mundo mais leve para os meus netos amanhã. Eu queria retirar, assim, eu queria que o mundo entendesse que uma pessoa que abusa de uma criança ou de uma mulher ou que seja de uma pessoa, ele não pode estar no meio da sociedade. Eu queria retirar todos do meio da sociedade, porque só assim eu ia entender que os meus netos, a minha netinha, que tem 1 ano, vai crescer e esse risco ela não vai correr. É difícil? Mas não é impossível. Só basta as pessoas realmente sentir a dor do outro. Porque quando a pessoa sentir a dor do outro, ele vai entender, como o caso que nós tivemos aqui em Planaltina agora recente. Como que uma pessoa que já tinha abusado de outra ficou 4 anos presa, a justiça achou que não, ele já tá bom, ele pode ir, aí ele vai lá, abusa da própria mãe, a justiça acha, não, só 2 anos tá bom, e ele vai lá e abusa da enteada e mata a enteada. Então a justiça foi falha lá na frente quando ela achou que essa pessoa poderia viver novamente na sociedade. Aí muitas pessoas, ou muitos evangélicos podem virar para mim e falar assim, Daiane, mas a gente tem que dar a oportunidade da pessoa se transformar. A pessoa teve a oportunidade de não ser aquela pessoa. E se ele foi 1 vez, ele foi 2 vezes, ele vai ser, infelizmente, para sempre aquela mesma pessoa. Porque quando a gente não quer, eu vi toda a trajetória da minha mãe,
ela vivendo, apanhando do meu pai, que ela sofreu muita violência, e eu cresci com aquela fala: o homem que tocar em mim, ele vai tocar só uma vez, eu não vou poder com ele, mas então ele não vai tocar nunca mais. Então nós temos o livre-arbítrio de escolher. E se a gente escolhe fazer 2 vezes a mesma coisa, nós já sabemos o que a gente está fazendo. Então, assim, a minha maior vontade é de ter um mundo pelo menos um pouco melhor. Você vai sempre me ouvir falar que eu quero uma saúde melhor. Então, eu vou sempre batalhar para isso, enquanto eu tiver força. Eu acabei de perder uma pessoa muito especial, próxima, que eu saí de casa para ajudá-la. A gente não estava nem se falando, para você ter ideia. Quando eu vi a situação dela na rua, que eu passei, eu liguei para a colega e falei assim: olha, o que está acontecendo com fulano? E aí ela, Daiane, ninguém sabe ainda, porque só trata como uma depressão, e ela toma morfina. Eu, uma depressão e toma morfina? O que está acontecendo? Olha, eu não quero nem saber o que aconteceu, o que nós passamos no passado, eu quero ajudar. Se ela não se importar, eu vou fazer com que ela seja atendida e descubra o que ela tem. E fui com ela para o hospital, ela aceitou, chegou lá, ela foi recusada a sequer passar pela triagem, estando infartando. Aí eu, com meu conhecimento, fui pedir uma pessoa, um médico que é maravilhoso, que sempre faz mesmo por vontade, por amor, para atendê-la. Quando atendeu, ele: não, eu vou acompanhar ela até o hospital, sabe? Mas a gente vê a falha ali onde está, do que as pessoas podem fazer melhor. Então, assim, eu vou sempre buscar, tentar fazer um pouco mais. Por mais que as minhas mãos não sejam tão grandes para poder conseguir abraçar a Brasília inteira, mas se ela conseguir abraçar pelo menos umas 5 crianças e poder tirar do meio da crueldade, da maldade, eu vou estar fazendo. Acho que passa muito por levantar, né? Ter mais voz, igual você falou no início. Acho que as pessoas, elas precisam se expor mais nesse sentido do não, né? De ver as coisas acontecendo errado e elas buscam... porque hoje é que a gente vive, né? No mundo da tecnologia em si, muitas vezes é o que a gente mais vê nos retratos, né? As pessoas preferem fazer um vídeo do que estender a mão para ajudar. E muitas das vezes, igual eu falei da questão da humanização, ao mesmo tempo que as pessoas elas se aproximam muito da tecnologia, né? Da conexão, parece que elas se afastam um pouco da humanidade, né, da humanização. E cada vez mais, né, querendo, é cultural ter, as mulheres são um sexo frágil, né, que para mim é o sexo mais forte que tem, né, por tudo que consegue fazer, só que ainda precisa um pouco mais de pessoas como você para incentivar essas mulheres, como os homens também, a se comoverem quanto a isso, de todos eles, entre marido e mulher não se mete a colher. Né? E muitas vezes a gente vê uma sociedade cada vez mais vendo as coisas acontecerem e não tipo assim, não é meu, não tem nada a ver com não isso, tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer nem que seja uma denúncia anônima, vai passando. E essa conscientização, né, levantar essa voz, igual você falou, né? A gente não consegue mudar muitas coisas conforme a gente queria, não consigo mudar a legislação, né? Mas eu consigo levantar outras pessoas e outras pessoas para que tenham mais voz e cada vez mais os maldosos do mundo tenham mais medo, porque a gente levantou uma legião, né? A gente levantou mais pessoas conscientes do que podem e do que vai ser feito, né? E muitas vezes acho que é necessário levantar vozes como a sua cada vez mais, falando cada vez mais alto, cada vez para mais pessoas, para as mais mulheres, homens, independente, para que tenham mais vozes para a gente poder brigar, né? Porque senão um só não faz barulho, mas vai incomodar. Formiguinha, né? Assim, vai fazendo vai ajudando o outro, e mais uma voz, e a gente consegue chegar, né? Uma formiguinha pode não incomodar, mas um exército de formiguinhas. Um exército de formiguinha. É verdade. Eu posso fazer mais uma pergunta para você, amigo? Ao longo dessa sua trajetória, quantas pessoas tentaram te parar e o que você fazia para continuar? Já teve... Mais uma pergunta. Algumas vezes seu filho já fala assim: mãe, para com isso. Tanta canseira, tanto trabalho, para com isso. Não.
Que bom. Eu sempre ouvi das minhas filhas assim, a gente só não quer te ver sofrer. Nossa, Sempre ouvi isso. E esse final de semana eu ouvi da minha comadre assim, Daiane, às vezes eu fico calada, que é pra ver se você desiste, mas não tem Não jeito, tem jeito. você não desiste, então eu tenho que estar do seu lado. Ela falou desse jeito pra mim. Então, assim, na minha trajetória, muitas pessoas tentou me parar. Muitas mesmo. E eu sempre persistia, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu falava assim, se eu não gritar, se eu não falar, amanhã do meu lado vai estar acontecendo a mesma coisa, vai estar passando, as pessoas vão estar passando pela mesma coisa. E eu costumo falar assim que cada pedra que me é jogada, eu não vou construir no muro. Eu vou construir uma estrada, porque se eu construir um muro, talvez eu tenha força para passar por cima dele. Mas a pessoa que está vindo ali atrás talvez não tenha. Então, se eu construir a estrada, eu vou passar e ela vai permanecer. Então, Que fera, muitas hein? outras pessoas podem passar. Você vai dar um corte, viu? Eu falo logo agora que você vai dar um corte. Você pensa a mesma coisa, eu falei, tem que ser isso. Tem que ser isso. Amiga, escreva um livro. Escreva sua história. Fui convidada agora. Sua história merece ser contada para continuar brilhantando a existência de muitas pessoas que não precisam desistir ou se calar diante das adversidades, diante das intempéries, das injustiças da vida, e que é possível construir uma nova história e abençoar muitas pessoas como você tem feito ao longo da sua jornada. Vai escrever? Vou. Eu aceitei a proposta, sabe? Do nada a pessoa surgiu no Instagram, olha, eu gostei dessa história e a gente, vamos fazer um... Eles falaram que é uma coletânea, parece que são várias mulheres. E eu falei pra ela assim, vamos sim. Que Só legal. que as coisas vão passando e a gente vai até esquecer. Eu já tinha até esquecido da gente Olha, responder e falar não com a Reforçou. menina lá. Mas assim, eu participei uma vez de um podcast que a pessoa falou assim pra mim, teve uma pergunta, foi ao vivo e a pessoa perguntou assim, mas você não tem vergonha de dizer que você sofreu um abuso? E eu respondi que não, porque assim, eu não contei a história de como foi pra vocês, mas eu nunca me hesitei de contar. Por quê? Porque eu comecei a ver que depois que eu contava, as pessoas não sentiam pena, as pessoas sentiam coragem de falar. Exatamente. Então eu comecei a levar para esse lado. Não quero que as pessoas tenham pena, eu quero que as pessoas tenham coragem de falar. Porque em várias situações a gente tentam parar a gente em tudo, inclusive em uma delegacia. Você acaba sendo tratada como você foi culpada por aquela situação. E você não é a culpada. Então, assim, se eu puder falar rapidinho, Fique à vontade. quando eu sofri o abuso, a pessoa eu não conhecia, até mesmo que eu não tive como ver o rosto logo no local. Eu estava vindo da casa da patroa da minha mãe e ela me deixou uma esquina abaixo. Quando eu estava chegando na esquina da rua da minha mãe, na rua que eu morava, que eu cresci, que eu fiz todos os meus... Que assim, foi aonde eu fiz hoje todos os meus projetos, ali naquela rua, eu vi uma sombra. Aí eu ainda atravessei para mim passar. E quando eu passei, a pessoa estava de costas e com um pano no rosto. E aí, quando eu passei pela pessoa, a pessoa veio por trás e me pegou por trás e pediu para me ficar calada, com a arma em mim, enfim. E aí a pessoa falava assim, se você não se calar, se você não permitir que eu faça, eu vou fazer com a sua irmã que é cadeirante. E hoje, eu entendo e às vezes pergunto a Deus, Pai, porque eu penso tanto no próximo antes de pensar em mim. Às vezes eu falo assim, eu não sou normal, eu sou indiferente. Por quê? Eu costumo fazer muito essa pergunta para Deus. Porque na hora eu pensei na seguinte forma, eu não posso deixar que a minha irmã, que não tem as pernas nem para tentar correr, passe por isso. Ela não tem como reagir. Então eu
eu permaneci calado, perguntei algumas vezes por que ele estava fazendo aquilo, que eu sempre quis a sua irmã. E a minha irmã sempre foi muito bonita mesmo, até antes dela ficar cadeirante. E assim, eu pensei, eu já estou aqui, então melhor que faça comigo do que faça com ela. Então, eu sigo a minha vida, às vezes, sem querer pensar primeiro no próximo. Mas eu tenho que pensar, não sei porquê. Bem, eu tenho uma historinha que eu sempre, todas as palestras que eu vou, todas as reuniões que eu vou, eu costumo contar que eu, num período que eu estava com muita dificuldade e já era técnica em enfermagem, eu ia para o hospital de manhã, porque assim, você é voluntária, você não tem nada, passagem, nada. Você é voluntária, você se vira. E aí eu não tinha dinheiro para poder ir para o hospital, mas eu precisava ir porque era a única forma de eu livrar da dor. Eu precisava fazer pelas pessoas. E estando no hospital fazendo, passava. Então eu ficava 5 horas. Saía 6 e pouco da manhã do Arapuanga a pé até o hospital. Chegava no hospital, fazia meu voluntário 5 horas ali. Quando dava meu dia, eu vim embora. E aí um dia eu saí de casa e fui para o hospital. Só que na noite anterior eu estava em casa e aí uma pessoa bateu. Às 6 horas da tarde a pessoa bateu no portão e falou assim: moça, será que você pode me ajudar? Eu capino aqui à frente da sua casa e você me dá alguma coisa para me levar para meus filhos. Era um senhor. Aí eu falei assim: olha, não precisa, eu vou pegar ali. Eu não tenho muito, mas eu vou pegar ali. E eu entrei e eu não tinha um pacote de arroz, mas eu tinha arroz na lata. E eu tirei o arroz e dei para ele. Eu falei, depois eu vejo. Peço algum irmão, alguma coisa assim. Mas eu esqueci. Dei o arroz pro senhor e fui pro hospital fazer o voluntário no outro dia de manhã. Aí a minha filha me liga e fala assim: mãe, não tem arroz para fazer almoço. Já eram umas 11 horas da manhã, acho que elas foram procurar para fazer. Mãe, não tem arroz para fazer. Aí veio na minha cabeça: por que eu dei o arroz dos meus filhos para aquele homem? Agora eu vou deixar meus filhos com fome e outra família vai comer. Eu falei, agora pronto. Aí saí do hospital a pé, meu dia, chorando, e fui para casa. Aí quando eu chorando e perguntando e debatendo com Deus mesmo, por que eu fiz, por que você deixou, por que você não colocou assim, eu não tenho, pronto, e eu fechasse meu portão. Aí quando eu cheguei na esquina, na rua da minha casa, assim, aí um colega pegou e falou assim: Daiane, você tá em casa? Eu falei, tô chegando. Aí ele falou assim: eu tenho um negócio pra você, não sei se você vai querer, mas eu tenho um negócio, você deixa lá, se você não quiser, você dá pra alguém que esteja mais precisando. Aí eu peguei e falei pra ele, tá bom, tô chegando em casa. Aí quando eu cheguei, passou um tempinho, ele chegou, ele tinha 3 cestas básicas no carro. Aí ele, olha, eu não sei porquê, pra mim era pra você, mas se você não gostar, porque vai saber, né? Aí a outra você dá pra alguém, as outras 2, vou deixar logo as 3 aqui. Aí o que eu tirei com isso? Que quando a gente não pensa no amanhã ou de como vai ser e a gente coloca a nossa fé em Deus, Ele resolve. Ele resolve. Então, eu costumei, assim, sabe, minha vida é assim, obrigada, Deus. Acabou isso, não tem aquilo, meu filho, mãe, eu preciso disso, amém. Não tenho, mas amém, vai acontecer. Então, eu vivo bem mais leve. Então, assim, é a minha trajetória, é ajudar. Gente, eu já entendi que você nasceu para fazer pelo seu próximo, e não adianta você correr dessa. Porque muitas das vezes eu me tranco no meu quarto e falo, eu não vou fazer. Aí eu não assisto televisão desde então, quando aconteceu essa situação que eu comecei com depressão, eu não assisto televisão, porque eu não consigo ver a quantidade de tragédia. Esses dias eu falei assim, eu não vou mais abrir o Instagram, porque todos os dias que eu abro é uma mulher que morreu, é uma mulher que apanhou. E aí, só que aí vem na minha cabeça, só que você tem que abrir, você tem que olhar, porque você precisa gritar, porque você precisa ajudar, você precisa estar junto, você precisa chamar essas mulheres para estar com você. E aí eu vou levando dessa forma. Que legal. Daiane dos Santos, saiba que você é muito preciosa. Parabéns. Continue.
e não pare. E entenda uma coisa, não é do nada, é o de repente de Deus sobre a tua vida, porque você está no propósito. Então continue com esse ato de fé, com esse ato de ajudar ao próximo, com esse ato de ousadia. E parabéns. Eu quero que você deixe pra gente um recado. Qual o recado da Daiane dos Santos para toda essa, para nós que estamos aqui, porque assim, esse nosso contato hoje enriqueceu muito minha Demais. vida. Para quem vai Muito assistir. mesmo. Para quem vai nos assistir, para aquelas pessoas que estão lutando aí no terceiro setor. Então assim, deixe seu recado pra gente. Então, o meu recado é, mesmo que a sua dor você acha que seja a maior do mundo, sempre tem alguém que está sentindo mais dor do que você, sempre tem alguém que está sofrendo mais do que você, e talvez a sua dor para você seja destruidor, terrível, doloroso, mas a sua dor pode ser o levantar de alguém. A sua dor pode ser a força que alguém está precisando para se colocar de pé. E confie, inclusive assim, ó, no terceiro setor, inova. Inovar sempre traz uma chance maior de você crescer. Então, eu quando comecei a ver lá a divulgação do Hélio, eu falei, mas pra quê? E no dia que eu fui, eu senti, saí de lá falando totalmente diferente. Olha que um pouquinho e eu saí falando totalmente diferente. Então, assim, acreditar. Eu acho que a palavra é acreditar. Ame o seu próximo, porque quando você ama a pessoa que está do seu lado, mesmo sem conhecer, você se ama um pouco mais. Você traz coisas boas para você. Legal. Show. Obrigado pela sua vinda, pela sua existência, pelo seu trabalho. Obrigado por levar a esperança, né? Uma sala de palmas para todos. Mm-hmm.